Então, galera, a aula de hoje é uma continuação do tema funções inorgânicas. E na aula anterior nós vimos as funções ácidos e bases. Agora a gente vai fechar esse tema funções inorgânicas com os temas sais e óxidos. Então, quais conhecimentos prévios seriam importantes para essa aula? O tema ligação química, no caso, principalmente ligação iônica e covalente, e seria importante também o conhecimento sobre o número de oxidação NOx das moléculas. Mas esse conhecimento ele é importante mais para a nomenclatura de alguns compostos, tudo bem? Então, devido à grande quantidade de moléculas e compostos, é essencial estudar essas classes de moléculas, conhecer essas classes de moléculas. E as funções inorgânicas, como eu já tinha dito, são as funções ácidos, bases, sais e óxidos, sendo sais e óxidos a aula de hoje. E por que esse tema é importante? Porque muitas das substâncias são largamente utilizadas no nosso cotidiano, seja de uma forma direta ou indireta. O que seria de uma forma direta? Por exemplo, a gente compra ou utiliza algum determinado composto que é algum composto classificado como uma dessas funções. Ou uma matéria-prima indireta, ou seja, este composto ele foi utilizado para a obtenção, por exemplo, de um produto de limpeza, um cosmético, um medicamento, um suplemento alimentar, entendeu? E esta classificação como funções inorgânicas também é realizada lá na química orgânica. Química orgânica é um assunto que os alunos veem no terceiro ano do ensino médio, onde lá também há várias funções como álcool, éter, acetona, enfim. Cetona, não acetona, né? E basicamente a gente pode distinguir as substâncias orgânicas das inorgânicas, onde as substâncias orgânicas são aqueles compostos dos átomos de carbono, onde as substâncias inorgânicas, também conhecidas como substâncias minerais, são compostos formados pelos demais átomos da tabela periódica, sendo que a química orgânica é só a química do átomo de carbono, né, e as moléculas compostas pelo átomo de carbono, e a química inorgânica pelos demais elementos. Por que só a química do átomo de carbono? Porque os compostos orgânicos eles são maioria em relação aos entre todos os compostos que a gente conhece, tanto orgânico quanto inorgânico. Tá? Só que algumas moléculas que também apresentam a molécula de carbono, como por exemplo CO, CO2, o carbonato de sódio, o cianeto de potássio, elas também são classificadas como inorgânicas, tudo bem? Mas não precisa ficar decorando isso, o que é orgânico, o que é inorgânico e que não tem necessidade, tá? Lá no terceiro ano de ensino médio vocês terão uma boa ideia das moléculas orgânicas. Então, a terceira função inorgânica são os sais. Então, o que são os sais? São compostos formados pela reação de um ácido com uma base de arrênios. Lembre-se, o que era um ácido de arrênios? Era aquelas substâncias que, quando colocadas em água, geravam o íon H+. E uma base era aquela substância que, quando colocada em água, gerava o ânion OH-. Só que agora, o que é basicamente o sal? A reação de um ácido com uma base, tá? Sendo que nessa reação também forma-se a água. Então, está aqui um exemplo, ó. Ácido clorídrico, pois quando coloca em água gera o H+, reage com a base, porque o hidróxido de sódio é uma base, porque quando colocado em água gera o ânion OH-. Então, uma reação entre o ácido e uma base vai gerar o sal. Esse sal aqui é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, mais água. Essa reação é chamada de reação de neutralização. Né? Então, está aqui as ácido reage com base, gerando sal mais água. Tudo bem? Então, uma reação de neutralização sempre vai ser uma reação entre ácido e uma base para formar sal e água. E os sais, eles se caracterizam por serem compostos iônicos, tudo bem? Então, se são compostos iônicos, os átomos se ligam por meio de ligações iônicas e não covalentes. Ligações iônicas são aquelas ligações onde um átomo
cede um elétron e, por um outro lado, o outro átomo está recebendo esse elétron, que nós vimos lá no começo do primeiro ano agora aí do ensino médio. Então, os sais se caracterizam por serem compostos iônicos que apresentam pelo menos um cátion, tá? Diferente do H+. Lembram-se que cátions são os átomos carregados positivamente. E um ânion diferente do OH-. Então, o que é um ânion? É um átomo carregado negativamente, tá? Então, no caso aqui, é o cátion H+, por que ele tem que ser diferente, né, do hidrogênio? Porque o cátion H+, representa os ácidos e diarreios. Então, por isso que eles não são sais, né? Porque eles são ácidos. E o ânion OH-, né, chamado também de hidroxila, ela representa as bases diarreios, tudo bem? Então tem que ser um ânion diferente do OH- para formar os sais. Então, uma fórmula geral dos sais. Em geral, um sal é formado por um cátion B, tudo bem? Proveniente da base, e um ânion A proveniente de um ácido, tudo bem? Então, aqui, ó, B, o que quer dizer Y+? Y é a quantidade de cargas positivas que esse cátion tem que ter. Então, para ser um cátion, esse elemento químico, obrigatoriamente, tá? Esse que eu estou chamando de B e A, não estou chamando dos nomes dos elementos que a gente conhece, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, né? Um nome genérico. Então, para ser um cátion, o B tem que estar carregado positivamente. E o ânion, obviamente, tem que estar carregado negativamente. Aonde Y e X representam a quantidade de cargas. Pode ser 1, 2, 3 ou até 4 esse número aqui, tudo bem? Então, o que, que acontece? Para formar o sal, este número aqui, para o sal não ter nenhuma carga, ou seja, para o sal ser neutro, esta carga aqui, esse número ele tem que vir para cá, no A, e esse número X tem que vir para cá. Tudo bem? Porque esses números Y mais e X menos é a quantidade de cargas de cada um desses cátions e ânions respectivamente. Tudo bem? Então, por exemplo, vou formar o sal BA, esse Y ele vai lá para o A, tudo bem? E o X vem aqui para o B, onde aí esses números aqui, representam a quantidade de cada átomo nesse composto iônico, tá? Composto iônico. Então, como assim, professor? Por exemplo, como se forma o sal de cozinha? O sal de cozinha é conhecido como cloreto de sódio. Então, o sódio, por estar lá na família 1 ou 1A, ele sempre tende a perder um elétron. Tudo bem? Por isso que ele fica 1+. E o cloro, por estar lá na família 17 ou 7A, ele forma um ânion Cl1-. Tudo bem? Então, o que vai acontecer nesse caso? O 1- vem para cá com o sódio e o 1+ vem para cá. Só que, formando essa molécula aqui, Na1Cl1. Quando tem apenas um átomo aqui, o número 1, esse número pode ser negligenciado, ele não precisa ser mostrado. Então, na verdade, como que a gente representa o composto iônico NaCl? Como Na sem o 1 e o Cl sem o 1, tudo bem? Joia? Então, eu só estou colocando aqui para evidenciar isso para vocês. A mesma coisa aqui, o sódio, como eu falei, ele forma o cátion que tem a carga 1+, e o enxofre, que é esse S aqui, 2-. Então, como vai formar a molécula? O 2 vai vir para cá e o A vai vir para cá, e o 1 vai vir para cá, tudo bem? Então, vai formar o Na2S1. Só que esse 1 aqui, eu estou mostrando aqui, mas sempre que tem um aqui, ele pode ser retirado da fórmula da molécula, tudo bem? Só estou mostrando aqui para vocês entenderem como se forma um sal a partir do cátion e do ânion, né? Um outro exemplo aqui, para formar o sal nitrato de cálcio. Então, o cálcio está lá na família 2 ou 2A, então ele sempre vai formar o cátion 2+. Por que ele vai formar o cátion 2+? Porque ele vai perder esses 2 elétrons da última camada, que é a camada de valência. E o íon nitrato, o ânion nitrato, ele sempre vai formar o quê? 1-, tudo bem? Então vai ter a inversão. Esse 1 vai vir para cá e o 2 vai vir para cá, tudo bem? Vai formar essa molécula aqui. Na verdade, quando são cátions e ânions formando, a gente
o correto não é chamar de molécula, e sim de composto iônico. Então, composto iônico vai ser o CaNO3,2. Tudo bem? Então, agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos sais, tá? Então, o nome de um sal, ele deriva do ácido e da base que lhe dão origem. Lembre-se que o sal é formado da reação entre um ácido e uma base. Então, nesse caso, desculpa, substitui-se a terminação do ácido pelo correspondente sal, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui por esse slide, porque a gente não aprendeu, a gente não ficou estudando muito o nome dos ácidos. Por que eu não gosto de ficar estudando muito nomenclatura? Porque às vezes ele fica mais uma decoreba do que um conhecimento, tudo bem? E o nome de alguns sais, ácidos e bases, a gente aprende esses nomes e depois não esquece o nome deles, quanto mais a gente for trabalhando com a química, vendo essas moléculas, tudo bem? Os ácidos que provêm da terminação hídrico, oso e ico, tudo bem? Por exemplo, o ácido clorídrico, quando ele vai formar um sal, o hídrico vai formar o final eto, o oso ito e o ico ato. Tudo bem, gente? Então, querendo ou não, é uma decorebazinha, e eu, como sempre falei para vocês, eu não gosto de decoreba, eu gosto de conhecimento, tudo bem? Claro que esse conhecimento, mas não vou ficar cobrando nome, nomenclatura de nenhum composto inorgânico, tudo bem? Então, por exemplo, aqui ó, a reação entre um ácido e uma base para formar o sal e água. Então, o ácido clorídrico, como eu falei para vocês, vai reagir com hidróxido de sódio e vai formar o quê? Se o final é hídrico, tudo bem, ácido clorídrico, ele vai formar o quê? O cloreto, tá? Cloreto de sódio, porque era o hidróxido de sódio a base que reagia com o ácido, tudo bem? Agora um outro aqui, ó, ácido fosfórico, tá? A animação está aqui, ó. Ácido fosfórico vai reagir com hidróxido de potássio para formar o fosfato de potássio mais água. Então aqui, ó, ácido fosfórico, né? Fosfórico é o que? Ó, o final dele não é hídrico mais, mas sim ico, tá? Ó, ico aqui do ácido fosfórico. Então qual tipo de sal ele vai formar? Se ele vem aqui do ânion fosfato, ele vai ser o fosfato. Então o ico no final do ácido vai formar o ato do final do sal. Então é o fosfato de potássio, tudo bem? Então uma reação aqui ó, entre um ácido fosfórico, mais uma base, hidróxido de potássio, para formar o fosfato de potássio mais água, tudo bem? Então às vezes, gente, é mais importante saber que existe essa regrinha e que cada um desses ácidos forma o correspondente site e deixa isso armazenado. Quando precisar dar uma nomenclatura para alguma coisa, é só consultar, tudo bem? Isso é uma coisa que é importante, isso sim é importante, a solubilidade dos sais em água. Então, gente, a solubilidade dos sais ele varia muito em função do cátion e do ânion por meio de que esses sais são formados. Isso é importante, gente, porque muitos medicamentos, suplementos alimentares, compostos do dia a dia, é muito importante saber se esse composto é solúvel ou não em água. Porque da forma que a gente ou vai ingerir esse determinada molécula, ou porque a gente vai trabalhar essa molécula para fazer alguma coisa no nosso cotidiano, tá? Então, esse conhecimento sim é importante. Então, em geral, os sais de metais alcalinos, quem que são os sais de metais alcalinos? Os metais alcalinos são aqueles metais da família 1 ou 1A. Eles são solúveis em água. Então, praticamente todos os sais formados por aqueles elementos da família 1 ou 1A, eles são solúveis em água, independente do ânion. Porque, como eu falei para vocês, a solubilidade ela varia em função tanto do cátion quanto do ânion que ele é formado. Tudo bem? E os outros sais, determinados sais da tabela e que a gente conhece do cotidiano, ele depende muito do cátion e do ânion. Tudo bem, gente? Então, esta é uma tabela, tá? Então, aqui, grande parte dos sais que nós temos no nosso cotidiano, tudo bem? E, claro, se está numa tabela, a gente não precisa decorar,
tá? Não precisa decorar e eu não vou ficar comentando aqui para vocês sais por sais, tudo bem? Como eu falei para vocês, essa tabela eu tirei dos livros didáticos, vocês têm o livro didático, vocês têm esse material agora, então não precisa ficar decorando, esse sal é, esse sal não é. Eu sei a maioria deles porque eu já estudei muito isso, tudo bem? Tá? Mas não tem. Algumas peculiaridades aqui, só para não passar em branco na tabela. Por exemplo, quando você tem o ânion nitrato, acetato e os cloratos, eles normalmente são sais bem solúveis, independente do cátion, tudo bem? Então, aqui, ó, o que representam? Aqui, ó, os ânions, tudo bem? Se eles são solúveis ou não, em relação aos cátions. Por exemplo, os cloretos, os brometos e os iodetos, por que essa classe é importante? Porque os cloretos, brometos e iodetos são aqueles elementos, aqueles ânions formados pelos elementos lá da família 17 ou 7A da tabela periódica. A maioria desses sais são insolúveis em água, só que existem algumas exceções. Por exemplo, os cloretos, brometos e iodetos de prata, de mercúrio e de chumbo. Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó, tem alguns perigos, por exemplo, no nosso cotidiano. Por que os sais de mercúrio e chumbo são perigosos? Primeiro, eles não são solúveis em água. E esses que a gente fala, principalmente aqui, ó, mercúrio e chumbo, são o que a gente chama de metais pesados. A gente não pode ingerir esse tipo de metais. Tudo bem? Por quê? Porque eles se acumulam no nosso organismo. E existe um problema ainda maior, porque, por exemplo, chumbo é ainda utilizado muito em pilhas e baterias, tudo bem? Por isso que não se pode descartar pilhas nem bateria no lixo ou em qualquer lugar. Você tem que dar um destino próprio para eles. Normalmente as pilhas, vocês têm pilha ou bateria de celular, alguma coisa similar, leva no supermercado, lá eles têm algum compartimento que você coloca, eles fazem o correto destino, tá? Mercúrio, gente, mercúrio basicamente ele foi extinto da utilização, porque antes tinha os famosos termômetros de mercúrio que eram muito bons, tá? Só que às vezes aquele determinado aquele termômetro quebrava, ficava o mercúrio lá, e a gente não pode ficar manuseando e nem, claro, ingerir mercúrio, porque ele se acumula no organismo e pode ter alguns problemas sérios para o organismo. Só que qual que é o problema do mercúrio hoje, gente? Principalmente em algumas regiões onde tem mineração de ouro, faz-se a extração de ouro usando mercúrio, tá? Então o que acontece? Existem hoje alguns projetos que querem, por exemplo, fazer extração de mercúrio na bacia amazônica ou perto de alguns rios. Isso é um assassinato para a natureza, para o rio, para os peixes, para os seres humanos. Porque, por exemplo, na Amazônia, não sei se vocês sabem, a principal proteína que os pessoal manauara, os nortistas comem, que eu falo nortista do Amazonas, do Pará, das cidades próximas, é o que? É os peixes que eles pescam nos rios lá, porque lá tem muitos rios. O que acontece? Se tem mercúrio, esse mercúrio vai para o peixe, vai comer o peixe, ou aquela pessoa vai estar comendo mercúrio. Tudo bem, gente? Então, é um perigo muito grande o mercúrio, tá? O mercúrio, claro, por meio da mineração, principalmente de ouro, para extrair o ouro das rochas, enfim, tudo bem? Aí, por exemplo, ó, os sulfatos, eles também são solúveis, exceções são esses elementos. Já os sulfetos, ó, eles são praticamente insolúveis, tá? Então, só algumas exceções que estão aqui, tá? E os outros determinados sais, a maioria dos sais, eles são insolúveis também. E como eu falei para vocês, as exceções, quem são aqueles sais mais solúveis? Aqueles formados por cátions da onde? Dos metais alcalinos, desculpa, dos metais alcalinos, que é a família 1A. Quem são esses elementos? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Tudo bem, gente? Por isso que os metais, os sais formados por cátions lá da família 1 ou 1A são solúveis. Tudo bem? Agora, agora eu vou falar alguma classe de alguns outros tipos de sais que são menos importantes, mas também existem, tá? Então, primeiro, são os hidrógenos sais. Então, são sais que apresentam hidrogênios ionizáveis em suas estruturas, tá? Eles não são ácidos, mas formam os hidrogênios ionizáveis. Ele pode gerar íons H+, tudo bem, gente? Então, vamos lá.
esses compostos, eles são muito utilizados no nosso cotidiano, eles são classificados como sais, ponto. Só que eles têm hidrogênios ionizáveis, ou seja, eles geram IOH+, quando colocado em solução aquosa. Por exemplo, um muito utilizado no nosso dia a dia, que é o quê? É o hidrógeno carbonato de sódio. Ele não é conhecido por esse nome, sim o quê? O bicarbonato de sódio. Tá? Bicarbonato de sódio a gente utiliza muito no nosso cotidiano, tanto quanto utilizado quanto antiácido, né? Se a gente está com alguma aí acidez, alguma coisa no estômago, quanto, por exemplo, na culinária, a gente usa muito o bicarbonato de sódio, tudo bem? Então aqui, ó, por que ele é o bicarbonato? Porque ele tem exatamente esse hidrogênio aqui entre o ânion carbonato e o cátion sódio, tudo bem? E também o hidrógeno fosfato de sódio, também conhecido como o bifosfato de sódio, tudo bem, gente? Então, só uma classificação dos sais, tudo bem? Então, tanto o hidrógeno fosfato de sódio quanto o hidrógeno carbonato de sódio, eles são formados por meio da reação de um ácido fraco e uma base forte. Ó. Então aqui ó, é um ácido fraco. Lembra o que é um ácido fraco? São aqueles ácidos, quando colocado em água, eles geram poucos íons H+. Normalmente a ionização ela é menos que 5%, reagindo com uma base forte. Aí ele forma um sal mais água. Então, ó, reação de um ácido fraco, uma base forte, formando o sal mais água. Tudo bem, gente? Tá? E neste caso aqui, ó, ambos os sais apresentam características básicas, por isso que a gente usa o bicarbonato de sódio, por exemplo, como um antiácido, tá? Se está com alguma azia, comeu uma carne demais, está com aquele desconforto, você põe um pouquinho de bicarbonato na água, ele vai formar aquelas bolinhas lá, você ingere ele e vai dar uma melhorada na questão da azia que você esteja, tá? Tem outros compostos também, leite de magnésio, que pode ser utilizado. Tudo bem? Também tem outra classe de sais, gente, são os hidrógenos sais. São sais que, no caso, se tem hidroxissais. Se tem o hidrógeno sais, hidroxissais são aqueles que apresentam hidroxila em suas estruturas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é o cloreto de básico de sódio, tudo bem? Isso aqui que eu estou falando para vocês, gente, é mais para vocês terem uma ideia desse tipo de sais, não precisa ficar decorando, tudo bem? E também tem os sais duplos ou mistos, tá? Que são sais provenientes de dois ácidos ou duas bases diferentes, tá? Então, neste caso aqui, ó, o que é o sulfato duplo de sódio e potássio? Porque tem um ânion sulfato, só que ele apresenta dois cátions. Quais são eles? O potássio e o sódio. Por que ele é duplo, então? Porque ele tem um ânion e dois cátions, tudo bem? Então, eles são provenientes do hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, respectivamente, potássio e sódio. Potássio e sódio, tá? E nesse caso aqui, ó, porque ele é um duplo também? Porque ele apresenta dois ânions. Então, ele é o cloreto brometo de cálcio. Então, ele tem o ânion brometo, o ânion cloreto de cálcio, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, proveniente de quem? Do ácido clorídrico e o ácido bromélico, tudo bem? E também existe alguns sais, gente, que para os que estudam mais a química, principalmente quando vai estudar isso lá no ensino superior, na faculdade, na universidade, esse tipo de sais ele é muito importante, que são sais complexos, chamados de compostos de coordenação. Então eles são formados por um cátion central, que normalmente é o que? É um metal de transição, ou seja, são aqueles elementos que estão bem no meio da tabela periódica, com íons e moléculas que a gente chama de ligantes, tá? Então, muito importante, esse aqui, ó, sulfato tetramin cobre 2. Nossa, professor, que nome feio é esse? Olha esse outro de baixo aqui, ó. Ele é o ferrocianeto de sódio, conhecido também como azul da Prússia, tal. Esse composto azul da Prússia ele foi já muito utilizado. Ele é um composto azulzinho na indústria farmacêutica, em alguns ramos, tudo bem? Agora já tem outros compostos que já não se usa mais quanto antigamente. Então, tudo isso aqui é a estrutura do elemento, tá? Claro, eu estou mostrando isso para vocês, é mais uma curiosidade, mais um
para vocês terem esse conhecimento, tá? E esses tipos de compostos de coordenação, eles formam muitas moléculas ou, por exemplo, vitaminas do nosso dia a dia, que é muito importante. Por exemplo, a vitamina B12, tá? Esse processo de formação de compostos de coordenação, ele também ele ocorre, por exemplo, no transporte de oxigênio no nosso organismo, tá? Sempre por meio do átomo de ferro aqui, tudo bem? Então, basicamente aqui, ó, você tem um cátion central, que é o ferro, tudo bem? Você tem 6 ligantes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seriam esses CN-, e um cátion 2+, aqui, ó. Na verdade, tem 4 cátions Na+ aqui, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. Isso, claro, como eu falei para vocês, no ensino médio a gente não detalha muito sobre esses compostos, mas quando vai estudar um pouquinho mais a química, seja lá nos cursos de química, de engenharia, de farmácia, esse tipo de composto é muito importante porque tem muitos compostos que a gente utiliza no nosso cotidiano, algumas vitaminas, alguns medicamentos, enfim, tá? Joia? E também os sais hidratados, tá? O que são sais hidratados? Sempre que vocês ouvirem a palavra hidratado, é porque está a presença de água. Por exemplo, a criança está bem hidratada, porque ela toma bastante água. Não, a minha filha ela tem 100 problemas de desidratação, por exemplo, alguma coisa. Os idosos têm problemas sérios com desidratação, porque às vezes não tomam quantidade de água suficiente, né? Então, no caso de sais hidratados, são sais que possuem a molécula de água na sua estrutura, tá? E o que acontece? Muitos desses sais eles se hidratam e desidratam facilmente, tá? Por exemplo, posso dar desse exemplo facinho, nos últimos dias choveu bastante, o sal de cozinha. Por que o sal de cozinha, se vocês pegarem dia que está bastante úmido, ele está lá formando quase uma pasta, lá, você não consegue tirar isso do saleiro, porque ele está hidratado, tá? Porque o sal de cozinha e outros sais, eles são o que a gente chama de higroscópico. Como assim higroscópico? Ele absorve a umidade do ar, por isso que ele fica daquele jeito. Já um dia quando está muito seco, principalmente no inverno, ele fica bem sequinho, ele facinho, ele sai do saleiro, né? Aquele saleiro de colocar na comida, não, claro, aquele que fica aberto, né? Por quê? Porque ele tem muito pouca água, né? Então, aqui um exemplo, ó, o sulfato de sódio decaidratado. Então, aqui ó, o sulfato de sódio é um sal. Cada uma dessas moléculas aqui, ó, desculpa, cada um sulfato de sódio, ele pode atrair para próximo dele até 10 moléculas de água, tudo bem? Então, isso tem uma importância bastante grande, né? E só como curiosidade, acho que na casa de vocês não deve ter isso, mas possivelmente na casa dos avós vocês deveriam ter tido, na casa da mãe de vocês quando era pequena, o que a gente chama do galo do tempo, tá? Então era basicamente o galo do tempo alguns lugares era mais como curiosidade, mas alguns outros lugares ele funcionava muito para quem trabalhava com plantação, com agricultura, enfim. Porque o que acontece? Quando o tempo estava bem seco, ele fica nigro, ou seja, sem água. O que acontece? O galinho fica azulzinho, bem azul. Por quê? Porque praticamente não tem água no ambiente. Agora, quando chove muito, o dia está muito úmido, o galinho aqui, esse sal aqui, o sulfato de cobre, ele fica o quê? Ele fica rosinha, porque ele tem muita água. Por que isso tem uma importância muito grande, gente? Porque os vegetais eles também conseguem absorver água do ambiente, né? Então, o que quer dizer isso? Se o dia está muito seco, quer dizer que é necessário adicionar água a esse determinado tipo de vegetal, na vegetação, se tem uma horta, enfim. Às vezes, pode ser que tenha chovido faz uns 3 dias atrás, só que tem muita água no ambiente. Então, às vezes, o solo ainda, né, não estou comparando o solo com o ambiente, sim, mas ainda tem água, então não é preciso você, por exemplo, molhar um determinado tipo de vegetal, tá? Isso é legal. Aqui em casa a gente tem uma coisa parecida que é uma casinha, onde tem um menininho e uma menininha. Lá no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, tem muito disso. Então, quando está úmido o tempo, sai um menininho de fora, e quando está muito seco o tempo, sai um menininho de fora, tá? Isso está relacionado com a umidade. Tá joia? E agora, para finalizar esse tema sais, tá, gente? Alguns sais importantes do nosso dia a dia. Então, o primeiro é o cloreto de sódio, tá?
Então, o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, ele é obtido da água do mar ou por minas subterrâneas, tá? O sal de cozinha, gente, ele é um dos compostos mais utilizados pela civilização, pelo homem, e há muito tempo, tá? Primeiro, ele é utilizado na alimentação. Então já se sabia de muito tempos atrás, de 5, 10 mil anos atrás, que o sal de cozinha era utilizado tanto para temperar um determinado tipo de alimento, quanto para conservar, tá, gente? Lembre-se que geladeira é um eletrodoméstico que deve ter o seu uso nas casas das pessoas em torno de uns 50 anos. Pode pegar que na casa do avó ou bisavó de vocês aí, 40, 50 anos atrás, não tinha geladeira em casa. Então, como que se conservava os alimentos? Colocava ou no sal ou na gordura animal, ou seja, banha de porco, normalmente era banha de porco, tá? Então, o sal de cozinha ainda é utilizado então, como tempero e também conservação. Pode ver aquelas carnes, por exemplo, carne seca, o charque, essas várias variedades, nada mais é do que porque você pode deixar essas carnes fora de geladeira, porque ele tem bastante sal, ele desidrata a carne e essa carne não vai estragar, tudo bem? Soro fisiológico é uma solução de NaCl, tá? Utilizada para várias coisas, né? Quando a gente está com, por exemplo, nariz entupido, alguma coisa, é bom você colocar um pouquinho no nariz para criança, enfim, né? Até para algumas limpezas também, né? Às vezes no olho, pingar um pouquinho de soro fisiológico, tá? E na indústria, gente, ele é utilizado para a produção de três compostos muito utilizados no cotidiano. Por exemplo, hidróxido de sódio, o cloro e o hidrogênio. O cloro que ele vai dar, ele vai ser utilizado depois desse cloro para fazer, por exemplo, produtos de limpeza e outros compostos clorados, tudo bem? E hidrogênio tem uma importância muito grande na indústria alimentícia, aqueles alimentos hidrogenados, como por exemplo chocolate, né? Hidrogênio também é muito utilizado nas refinarias para a produção de combustíveis e outros compostos a partir do petróleo. E o hidrogênio também pode ser utilizado como combustível, tá? Então está aqui a reação. Ó, a partir do cloreto de sódio mais água faz uma reação aqui. Não é tão simples essa reação, tá? E gera esses compostos aqui. Tá joia? Um outro composto muito utilizado no nosso cotidiano, aí eu falo já diretamente, é o que? É este composto aqui, ó, hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é basicamente o que? A água de lavadeira, a água sanitária que tem na nossa casa. Toda casa tem isso, tá? Por que ele é muito utilizado? Porque ele é um alvejante e, nesse caso, um produto de limpeza e antisséptico, tá? Então, primeiro, o que quer dizer alvejante? Alvejante é porque ele tem a capacidade de branquear, por exemplo, roupas, pisos, enfim, tá? Então, por exemplo, às vezes você quer tirar alguma mancha, principalmente de algum tecido, camiseta, enfim, um tecido, ele tem por que ele é um alvejante? Porque ele tem capacidade de branquear. Ele é um produto de limpeza, porque também limpa, né? E ele é um antisséptico. Por quê? Porque ele é um poderoso para se limpar banheiro, né? Acho que quem ajuda em casas, sabe que, né, pai, mãe, né, vai lavar banheiro se usa o água sanitária porque ele é um poderoso para combater fungo, bactéria que possa ter principalmente no banheiro, que é onde a gente faz as nossas necessidades, né? E também é utilizado como tratamento de piscina, tá joia, gente? Aqui um outro sal importante também é o carbonato de sódio, tá? Também chamado de barrilha. Ele é muito utilizado aqui, ó, carbonato de sódio, carbonato de cálcio mais o sílica, que é basicamente areia, produção de vidro, tá? Então, vidro vem dessas matérias-primas, né? Então, esse é um exemplo clássico de uma molécula que a gente usa indiretamente, porque na nossa casa tem sempre alguma coisa que tenha vidro. A gente não compra essa molécula, mas a gente utiliza o vidro de alguma forma, tudo bem? Também é utilizado na fabricação de sabões, diferentes tipos de sabões, corante, tratamento de água de piscinas também. Tá joia? E acho que é o último sal aqui, ó, carbonato de cálcio, calcário, tá? Esse ele é muito importante na natureza, tá, gente? Até depois eu sugiro que vocês perguntem a importância dele para o professor de biologia, porque ele tem uma importância na vida marítima muito grande, tá? Por quê? Porque esse o carbonato de cálcio, ele também compõe o que? As estalactite e estalagmites encontradas nas cavernas calcárias.
Se eu não estou enganado, estalactite são aquelas formações onde ele cresce de baixo para cima. E as estalagmites são aquelas que crescem de cima para baixo. Tá? Então isso tem uma importância grande nas cavernas calcárias e, como eu falei para vocês, nos recifes de corais e na carapaça dos seres marinhos. Tá? Então, principalmente na vida marinha, esse composto tem uma importância muito grande, tá? Porque uma parte dos oceanos, né, eu não sei dizer qual dele certinho, ele é composto como calcário. E tem que ter uma conservação desse calcário lá, pois se você começa a aumentar o pH da água e esse calcário começa a ser consumido, o que acontece? Você vai começar a gerar CO2 e acabar com esse calcário. Então, acabando com o calcário, ou diminuindo essa quantidade de calcário, você começa a diminuir vida marinha e gerar CO2, que você pode, gerando muito CO2, CO2 é um dos gases do efeito estufa. Então, isso pode ter um efeito reversível para a vida marinha e para os habitantes da Terra, por exemplo. Tá? O calcário também ele é importante para a produção de cal, tá? O cal que a gente utiliza, por exemplo, na indústria de construção civil, cimento, né, para produção de cimento e controlar o pH do solo, tá? Então esse composto aqui também ele é levemente básico, apesar de ser um sal, então você pode controlar o pH do solo. Então, gente, a última função são os óxidos. Os óxidos são compostos binários nas quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o que são os óxidos? São aqueles compostos formados pelo átomo de oxigênio. E para ser um óxido, obrigatoriamente, o elemento oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Tá? Então, alguns exemplos. O dióxido de carbono, conhecido como CO2, tá? O óxido de ferro, óxido de silício, o óxido de fósforo. Tá? Então, a única exceção de uma molécula formada pelo oxigênio, que não é o óxido, é o que? É o fluoreto de oxigênio. Observe que aqui tem o oxigênio, mas como o flúor ele é o único elemento, por isso que é a única exceção, né? O único elemento que tem uma eletronegatividade maior que o oxigênio, então o difluoreto de óxido e o difluoreto de dióxido são os únicos elementos formados por oxigênio, que nesse caso não são óxidos, tudo bem? Tá? Lembre-se, o que é eletronegatividade? É aquela capacidade de quando o átomo está fazendo uma ligação covalente, é a capacidade desse átomo atrair para próximo de si os elétrons, como a gente já viu, tudo bem? Então, os óxidos, eles constituem muitos compostos, pois praticamente, tá? Por que eles formam muitos compostos? Pois praticamente todos os elementos químicos formam óxidos, tá? Principalmente quem? Os metais, tá? E a fórmula geral desculpa, não são os sais, são óxidos, tá? Deve-se considerar o número de oxidação do elemento A e o valor do NOx, tá? Então, deve-se considerar o número de oxidação NOx do elemento, tá? Que vai formar o óxido, e o valor do NOx do oxigênio, que vai ser sempre menos 2, tá? Porque o átomo de oxigênio sempre vai ser menos 2, porque ele está na família 16 ou 6A lá da tabela periódica. Então ele sempre vai receber quanto? 2 elétrons, por isso que ele vai ficar o quê? 2 menos, tá? Por isso que lá, quando a gente estuda distribuição eletrônica, eu sempre falo para vocês, olha gente, é muito importante saber a distribuição eletrônica e observar o que tipo de cátion, ou nesse caso, que tipo de ânion esses elementos formam, tudo bem? Então, é a mesma coisa que eu falei lá para os sais, tá? Então, aqui um A, que seria um cátion, X mais é a carga desse X, é a quantidade da carga desculpa. O A é o cátion, é o elemento químico, X é a quantidade de cargas positivas. E do oxigênio sempre vai ser 2 menos, tá? Então, essa quantidade de cargas tem que se contrabalancear, ou seja, se aqui tem 2 menos, obviamente aqui vai ter que ter 2 mais para formar o quê? O determinado tipo de óxido, tudo bem? Tá? Então esse X vem para cá e o 2 vem para cá, tudo bem? Tá? Ó um exemplo aqui, ó.
O Na+. O que é o Na1+? Quer dizer que ele tem uma carga positiva e o oxigênio tem duas. Então, duas negativas, né? Então, para formar um óxido neutro, o que tem que fazer? Esse 2 do 2 menos tem que vir para cá e 1 vem para cá. Para formar o quê? A molécula Na2O1. Lembra? Lembra que eu falei para vocês que quando tem 1 a gente não mostra? Então, por isso que fica Na2O1, tá? Então, ó, 2 vezes 1, que é 1 mais, dá 2 mais. 2 mais se contrabalanceia com 2 menos. Aí, neste caso, o óxido não tem nenhuma carga aqui. Tudo bem? Tá? Então, gente, quando o elemento químico forma apenas um tipo de óxidos, esse elemento apresenta o quê? Apenas um estado de oxidação. Tá? Como assim, professor? Como que eu vou dar nome para esse óxido, então? A gente vai formar assim, ó, óxido de o nome do elemento. Porque quando o elemento químico forma apenas um tipo de óxido. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o sódio ele sempre apresenta apenas um estado de oxidação, que é 1+. Então, sempre vai ser o óxido, né? O óxido de sódio. O cálcio sempre apresenta o estado de oxidação +2, tudo bem? Então, sempre o óxido vai ser, quando tem o cálcio, vai ser o óxido de cálcio. Muito fácil a nomenclatura dos óxidos, tudo bem? Agora, quando o elemento químico apresenta dois estados de oxidação, ou seja, só dois estados, a gente utiliza assim, ó, óxido e o nome do elemento químico terminado o quê? Ico ou oso, onde ico é o NOx maior e oso é o NOx menor. Tá? Não vou me aprofundar a isso, gente, porque vocês não viram ainda o estado ou estado de oxidação no NOx dos elementos. Vocês vão ver agora no segundo ano do ensino médio, tudo bem? Mas só de curiosidade, esse aqui, ó, o óxido de ferro e o óxido ferroso. Tá joia? Não se preocupem com nomenclatura nem de ácidos, bases, sais e óxidos. Por quê? Porque nenhuma prova, nenhum vestibular que seja decente, vamos dizer isso, vai cobrar isso de vocês. Tudo bem? Tá? Então, vou passar aqui a questão da nomenclatura, porque a aula já está acabando. E o que é mais importante, a classificação de alguns sais. Então, o que é um óxido ácido? Tá? Assim como a gente viu lá com os sais. Tá? São, por exemplo, o óxido ácido chamado de anidrido. O que é um anidrido? É que não tem água, ele não possui água na sua constituição. E como eles não têm água, eles reagem com a água e produzem um ácido. Ou reagem com uma base e produz sal e água. Tá? Então, esses óxidos, eles são chamados, por que são óxidos ácidos? Ó, o trióxido de enxofre, tá? Porque ele é um óxido ácido, porque ele reage com a água e produz um ácido. Ou o óxido reage com uma base formando sal e água, tudo bem? Ou seja, ele tem um comportamento ácido, tá joia? E os óxidos e ácidos, esses óxidos ácidos, por que eles são importantes? Principalmente esse aqui, ó, tá? Esse óxido, gente, ele vem da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, gasolina e diesel, porque tanto na gasolina e diesel tem enxofre. Então, quando ele queima, ele gera os compostos de enxofre, quando eles são queimados, ele gera esse óxido. E quando eles reagem com a água lá na atmosfera, o que ele produz? Ácido sulfúrico. E se chove, vai ter o quê? Uma chuva com característica ácida. Tá? Então, os óxidos ácidos, eles são causadores da chuva ácida. E essa chuva ácida, o que ela proporciona? Corrosão de metais, por exemplo, portão, tudo que é tipo de metal. Por que quando fica no tempo tende a corroer? Porque a chuva ela tem de ser levemente ácida, principalmente nos centros urbanos, e ela vai fazer o quê? Corroer todos o quê? Aqueles metais, tá? Além de metais, outros materiais e a cobertura de vegetal, tá? Então, gente, a chuva ela tem que ser menos ácida possível. Então, por isso que a tendência nossa é não utilizar ou utilizar cada vez menos o que? Combustíveis provenientes de petróleo. Porque quando você vai produzir tanto gasolina quanto diesel, querosene, que é combustível de avião, você gera enxofre. Queimando enxofre, você vai produzir essa molécula.
esta molécula vai reagir com a água lá na atmosfera e você vai ter uma chuva com característica ácida. E chuva com característica ácida, ela não é legal para a gente, tudo bem? Principalmente por quê? Porque ela causa uma degradação da cobertura vegetal. Então isso para uma floresta, por exemplo, uma mata, isso não é legal. Tudo bem, gente? E como eu falei para vocês, ó, tanto aqui, ó, o SO3, que a gente chama de SOX. Por que SOX? Porque esse 3 aqui pode ser 2, ou NOx, eles são formados pela combustão de combustíveis fósseis nos veículos automotores, ó, gasolina, diesel, querosene. Então, gente, se vocês querem, por exemplo, utilizar um combustível mais ecologicamente melhor, usa o etanol, tá? Agora aqui, gente, ó, então existe a classificação como óxidos básicos, tá? E os óxidos, o que é óxidos básicos? Eles têm características básicas, os óxidos, por exemplo, o óxido de sódio, tá? Anfótero porque ele pode comportar como óxido ácido quanto básico, tá? E para finalizar, também existem os óxidos neutros, tudo bem? Que eles nem reagem com ácidos, nem com bases ou com água, tudo bem? E também, claro, não apresentam características nem ácidas nem básicas. Por exemplo, esses óxidos muito utilizados aqui, muito conhecidos no nosso dia a dia. O monóxido de carbono, que ele é um gás muito perigoso, tá, gente? Esse N2O, ele pode ser utilizado como anestésico, até alguns dentistas usam ele, chamado gás hilariante, e o NO é produto de combustão, tá? Gente, já está chegando próximo